Ele, inclusive na fala, ele cobra a regulamentação, né? É um cutucão aí ao Congresso, não é? Porque justamente ele fala que esse é o grande problema, né? A questão das fake news, que tem trazido aí problemas gravíssimos, não apenas para a democracia, mas para as questões humanas, né? Ele fala sobre suicídios cometidos por causa da desinformação e o discurso do ódio nas redes e diz: é preciso uma regulamentação. Ele pressiona aí o legislativo a tomar, porque o que dá a entender é isso, né? Alexandre de Moraes e o judiciário estão agindo diante da inoperância do legislativo nesse caso. O recado é claro assim, Otales? É claro, e podemos prever aí algum tipo de choque, porque quando o Congresso não decide, não faz a regulamentação, não decide, vem o Supremo e decide em cima. Então o Congresso já fica irritado por uma decisão legislativa do Supremo. Isso já é uma questão. A outra questão é que os dois poderes estão em oposição sobre a questão da fake news. O Congresso, é, ontem, a Câmara derrubou, manteve o veto do Bolsonaro a uma limitação das fake news. Ao fazer isso, se choca com o comportamento que o Supremo tem tido de combate ferrenho às fake news. Então, vai ter essa questão vai acabar indo parar no Supremo temas que o Supremo vai bater de frente com a posição que o Congresso está tomando. Não sei, não sei não, eu sei por que o Congresso está agindo dessa maneira com relação às fake news. É porque está vindo aqui as eleições municipais, mais uma vez, as eleições municipais, e nas eleições municipais, políticos de todos os partidos, de quase todos os partidos, esbarram em fake news, em produção de fake news, na medida em que produzem. Eles são vítimas também, mas eles também produzem. Então, eles ficam de olho. E teve uma questão nessa lei que deixou o Centrão, especificamente, muito preocupado, que foi a questão de se ter um conselho que iria julgar, decidir se uma matéria era fake news ou não. E aí se achou que o governo ia acabar tendo muita influência sobre esse órgão e que não era bom agora nas eleições ter. É até uma questão a ser discutida, se havia outra possibilidade de solução para esse problema. Mas o fato é que agora, às vésperas de eleição, o Congresso todos vai, de uma forma ou de outra, lançar mão de fake news e está com medo de sofrer penalidades do Supremo. Por outro lado, também vai haver um embate, porque o Supremo não está disposto, nem o Supremo nem o TSE, está disposto a aturar fake news. Vamos lá, professora Flávia. O que está faltando, né? Quando ele cobra a regulamentação, cutuca o legislativo. É isso mesmo? O judiciário está cumprindo um papel que não deveria ser dele, por isso esse peso em cima dos ombros de Alexandre de Moraes num período tão crucial? Sim, eu acho que é uma cutucada, sim. Eu acho que é até mais do que isso. É um aviso direto, no sentido de que nós temos um assunto que demanda tratamento importante. Esse tratamento ele precisa sair um pouco do que se chama de ativismo judicial, né? Até porque se reclama muito da necessidade que os tribunais têm de preencher esse vazio, não só na questão da desinformação, mas em tantas outras que muitas vezes os tribunais precisam ativar decisão para preencher esses vazios, e às vezes a ativação dessas decisões elas batem em outros pontos da lei que demandam aí algum tipo de interpretação, algum tipo de hermenêutica. À medida em que nós temos um assunto que já há alguns anos tem ocupado um espaço importante dentro do nosso cenário, dentro do nosso Estado democrático, né? E que não só, como bem trouxe o Alexandre de Moraes na sua fala, atacam a questão democrática em si, atacam a questão da ordem política em si, mas atacam a sociedade. Né? Ele trouxe informações de fundo muito importantes e muito gravosas
A nossa juventude está sendo atacada, a nossa juventude está perdendo o fôlego, e assim muitas outras pessoas, por falta de uma legislação que regulamente o entorno desse outro mundo que se instalou dentro do nosso, que são as redes sociais, as formas de comunicação por meio eletrônico e nesse formato a desinformação que é ventilada e é propagada em todos os níveis da nossa vida. E com a chegada de eleições, como tivemos as anteriores e as próximas que estão por vir, a gente sabe que isso se pulveriza de uma maneira muito mais gigantesca e surge, inclusive, até mecanismos que às vezes nós nem sequer conhecemos, que ajudam a propagar esse tipo de desinformação de maneira ainda mais desastrosa. Então, o que me parece faltar é que o Congresso, de fato, se reúna, né? Que o nosso legislativo se congresse mesmo, né? Que faça esse congressamento para fazer um tratamento de uma legislação que, evidentemente, atenda a critérios não só de organização, mas a critérios punitivos para quem dessa maneira praticar. Porque senão nós vamos ter problemas, e aí eu concordo com o Thales, há circunstâncias que nós vamos verificar dentro em breve, pelo menos agora com a vinda das eleições municipais, que vão bater nos tribunais, circunstâncias essas que ofendem a principiologia que já estão tratadas na nossa Constituição, uma delas muito bem ventilada também na fala de Alexandre de Moraes, e aí trazendo essa posição do próprio TSE com relação à ofensa da dignidade da pessoa humana, e que os tribunais vão ter que decidir por conta da ausência de uma lei que, de fato, puna, que diga o que é sim, que diga o que é não e que diga quais são as sanções. Então, enquanto o Congresso manter essa postura de mais inércia, e a gente percebe que é de fato para preservar, não é para não cortar na própria carne, os tribunais vão ter que se ativar para fazerem esse papel. Até porque aonde houver alguma ofensa a direito, o julgador ele não pode se negar a decidir pela ausência da lei. E isso é um princípio também no nosso Estado Democrático de Direito que afeta ao nosso judiciário. E aí ele acaba tendo que criar uma dinâmica decisória. O grande problema da falta de uma legislação é que aí, à medida em que isso cai em sedes diferentes, de tribunais diferentes, e isso pode acontecer, sobretudo quando a gente pensa em eleição municipal, cada local pode decidir de uma maneira distinta. E aí a gente vai ter uma guerra de decisões distintas, uma guerra de formação de jurisprudência, uma guerra de entendimentos que vai acabar tendo que bater nos tribunais superiores para que eles digam a palavra final. E a STF cumpre realmente a preservação da ordem constitucional e da nossa Constituição. E acaba que o tribunal tem de fazer o papel pela ausência lacunosa dessa lei.